E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Lucas e hoje nós vamos ver, aqui um conteúdo bem interessante aqui da física do segundo ano do ensino médio, tá? Conteúdo de dilatação térmica, tá? Então vem comigo entender mais esse tópico aqui de física. Não esquece de fazer sua inscrição aqui no canal e deixar o gostei aqui no vídeo. Então vamos nessa! Pessoal, a dilatação térmica é um fenômeno físico dentro da física térmica que ocorre por conta do aumento de temperatura de determinado material. Com esse aumento de temperatura, você vai ter um aumento ali da agitação molecular que o corpo tem. Então, você aumentou a temperatura, aumentou o grau de agitação molecular. Com esse aumento de agitação molecular, você vai ter ali um aumento da distância média entre as moléculas. Então, vamos ver aqui esse conceito. Quando a temperatura de uma substância aumenta, suas moléculas ou átomos passam, em média, a oscilar mais rapidamente e tendem a se afastar umas das outras. Então, olha aqui essa figura. Nesse primeiro momento, você tem uma temperatura mais alta, Então, essa parte aqui vermelha, você tem moléculas se agitando mais, oscilando mais. Nesse segundo momento aqui, nesse lado azul aqui da figura, você tem aí uma temperatura menor e com isso a agitação molecular é menor do que a agitação molecular aqui desse lado vermelho. Com essa agitação molecular maior, o que é que vai ocorrer, Você vai ter uma distância média entre as moléculas que compõem o corpo maior do que antes. É esse aumento, é essa distância média entre as moléculas que vai determinar a dilatação térmica. Ou seja, um fenômeno microscópico é percebido macroscopicamente, tá certo? Inicialmente, pessoal, nós estudamos a dilatação dos sólidos. Por que nós vamos estudar a dilatação dos sólidos? Os sólidos eles têm uma organização molecular bem mais determinada. Os sólidos têm volume definido, têm uma forma bem definida, então isso facilita o seu entendimento. Quando nós vamos para os líquidos, ele deixa de ter a forma definida, ele não tem forma própria, tá? Um líquido você precisa que ele fique dentro de um recipiente e ele vai ali se moldar àquele recipiente que ele se encontra. Então, primeiro nós fazemos o estudo da dilatação dos sólidos, que é mais simples, depois nós vamos para a dilatação dos líquidos, tá? Porque no caso dos líquidos, nós temos que compensar com a dilatação do recipiente. Para iniciar aqui a dilatação dos sólidos, nós vamos começar com a dilatação linear, que é uma dilatação que ocorre em apenas uma dimensão. Na verdade, pessoal, a dilatação sempre ocorre nas três dimensões, mas existem determinados materiais, corpos, em que as outras dimensões você pode desconsiderar, considerando apenas uma, o comprimento. É por isso que a gente determina aqui de dilatação linear. Então imaginemos aqui que nós temos uma barra. Essa barra ela vai ter um comprimento inicial L0 e uma temperatura θ0. O que é que vai ocorrer? Essa barra ela vai receber calor e com isso ela vai aumentar a sua temperatura. Aumentando a sua temperatura, ela vai aumentar o seu comprimento. Então nesse segundo momento, nós chegamos a uma temperatura θ final e a um comprimento L final. Você percebe que houve ali uma variação no comprimento, tá? A essa variação do comprimento eu vou chamar de ΔL, que é exatamente a nossa dilatação linear. Então a nossa equação fica assim, ó. A dilatação linear representada aqui por ΔL, vai ser proporcional ao comprimento inicial, a um coeficiente de dilatação linear que eu vou chamar de alfa, e também vai estar diretamente proporcional à variação de temperatura que ocorreu. Esse coeficiente de dilatação linear, pessoal, ele vai estar relacionado com um tipo de material. Cada material terá o seu próprio coeficiente de dilatação. E com isso, você pode também definir essa segunda equação, tá? Para cada dilatação, nós teremos aí duas.
uma da dilatação e uma do comprimento final, né, nesse primeiro momento. Como é que se determina essa equação? Basta pegar aquela primeira, ó, porque o ΔL ele vai ser determinado por L menos L0. Então repete o segundo membro, que é L0 vezes alfa delta θ. Tá? Eu vou passar esse termo para o outro lado aqui, ele vai com o sinal trocado, vai ficar positivo, né? Então vai ficar L igual a L0 mais L0 alfa vezes delta θ. Eu vou colocar esse L0 em evidência, pessoal. Então nós temos o seguinte resultado. L0, né? Multiplicado aqui por 1 mais alfa vezes delta θ. Que é exatamente a nossa equação aqui que eu já tinha colocado para vocês. Outra coisa importante aqui, pessoal, é o coeficiente de dilatação. Você percebe aqui nessa tabela que nós temos diversos materiais, né? O alumínio, o latão, o cobre, o vidro, né? O INVA, quartzo, o aço, e cada um deles vai ter um determinado valor aqui para o coeficiente, tá? Então esse coeficiente está diretamente ligado ao tipo de material. Então nós teremos materiais que irão se dilatar mais, teremos materiais que irão se dilatar menos, e isso vai ser determinado exatamente pelo coeficiente de dilatação. Seguindo aqui, nós temos a dilatação superficial, né, que nesse caso vai estar relacionado à área, né? Você vai ter aí duas dimensões. Então imaginemos aqui novamente, nós temos uma placa quadrada, essa placa ela terá uma superfície inicial S0 e vai estar uma temperatura θ0. Recebendo o calor e aumentando a temperatura, você vai ter agora uma superfície final S e vai ter esse excesso aqui a mais, ó, que é exatamente o nosso ΔS, né, a dilatação que ocorreu. Você tem também aqui uma temperatura final. Então as equações ficam o seguinte, ΔS, que é exatamente a nossa dilatação superficial, vai ser proporcional à superfície inicial. Lembre-se, a superfície ela vai ser medida em unidades de área, metro quadrado, centímetro quadrado, tá? Milímetro quadrado. Então você vai utilizar essas unidades de medida para a nossa superfície. Nós temos duas dimensões. Agora você vai utilizar no lugar do alfa um beta, tá? Esse beta vai ser o nosso coeficiente de dilatação superficial. E a variação de temperatura continua. O que é que vai mudar aqui no coeficiente, né? O beta ele vai depender de alfa. Então nós vamos ter aí uma relaçãozinha entre os dois. Já eu mostro para vocês. Aquela segunda equação, né, que nós vimos na dilatação anterior, se repete aqui, só alterando aqui no lugar do L, né, você coloca a superfície final e a superfície inicial, mas o molde, né, o modelo de equação é o mesmo, tá? E o beta, como eu falei para vocês, ele vai depender de alfa. Um beta vai ser igual a 2 vezes o valor de alfa, tá? Isso é importante porque às vezes vem questões que pedem a dilatação superficial, mas a questão só lhe deu o alfa. Aí às vezes você usa o alfa diretamente e erra o resultado da questão, né? Ou seja, você teria que ter multiplicado por 2 o valor de alfa para, né, deixar corretamente, né, o uso da equação da dilatação superficial. Outra coisa importante é a dilatação de um material, né, que tem uma superfície considerável, com um furo, né, com um buraco ali. O que é que vai ocorrer? O furo ele vai se dilatar como se você tivesse material ali preenchendo. Então o coeficiente de dilatação do material vai ser o mesmo coeficiente de dilatação para o furo. A dilatação aqui ela ocorre do centro para a extremidade, tá? Então o furo se dilata da mesma forma que o material. Beleza? Para finalizar, nós vamos agora para a dilatação volumétrica, que teremos então aí 3 dimensões. Então imagine a seguinte situação: você tem aqui um bloco cúbico com volume inicial V0, uma temperatura θ0, e vai ocorrer o seguinte:
vai receber calor de uma determinada fonte e vai aumentar sua temperatura para um θ final. Com isso, aumenta também o seu volume. A variação aqui, ó, de volume ΔV é a nossa dilatação volumétrica. Então a equação fica o seguinte, ó, ΔV, que vai ser a nossa dilatação volumétrica, será igual ao volume inicial multiplicado pelo coeficiente de dilatação volumétrica. Agora eu vou representar pela letra gama, tá? E esse gama ele vai ter um valor também dependente de alfa. O mesmo ocorre para a segunda equação, o volume final aqui, ó, ele vai depender do volume inicial, né? E aquele termo, né, 1 mais gama vezes Δθ, é o mesmo modelo das outras dilatações, tá certo? E a dependência aqui de alfa, o gama ele vai ser 3 vezes alfa, tá? Lembre-se, você tem agora 3 dimensões aqui nessa dilatação. E também você tem uma dependência aí com beta. Você pode também, né, ter essa situação, alguma questão pode falar de uma dilatação volumétrica e lhe dar o beta. Então você pode usar essa equivalência. Como é que se chega a isso, né? Você sabe que o gama ele é 3 vezes alfa e você sabe que o beta é 2 vezes alfa. Fazendo aqui as trocas, né, nós conseguimos encontrar que 2 alfa é igual a beta, ou seja, o alfa é igual a beta sobre 2. Substituindo o alfa aqui por isso, ó, você tem que gama é igual a 3 vezes beta sobre 2. Tá? Então chegamos a essa equação aqui. Pessoal, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Eu vou falar da dilatação dos líquidos em outro momento. E em um próximo vídeo eu vou responder algumas questões, né, referentes às equações que eu mostrei aqui para vocês. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.